Fala galera, Brian Souza na área. A gente vem para mais uma aula. Lembrando, né, que a gente está falando desse universo de política monetária, de como que o Banco Central intervém na economia para fazer o controle da inflação. A gente já estudou as principais ferramentas, taxa de juros, redesconto, compulsório, open market. Só que a gente vai falar nessa aula e na próxima aula de outras duas ferramentas não tão comuns. A primeira é o depósito remunerado, que é o assunto da aula de hoje, e a próxima é o quantitative easing, e assim a gente fecha esse universo de política monetária. Beleza? Essas duas aulas vão ser um pouquinho mais curtas, mas também são importantes. O grosso da matéria a gente já viu. O que acontece? O que é esse depósito remunerado? O depósito remunerado, ele funciona muito parecido com o recolhimento compulsório, tá? Então, são as instituições financeiras colocando dinheiro no Banco Central. E com isso, o Banco Central ele consegue fazer o controle da liquidez. Brian, se já existe o recolhimento compulsório, por que criaram um depósito remunerado? Se o mecanismo é basicamente o mesmo. E é aqui que mora o segredo da questão, que geralmente as questões que falam sobre depósito remunerado versam exatamente sobre isso, sobre os pontos positivos e os pontos negativos do depósito remunerado. Como assim? O depósito remunerado ele surgiu numa lei lá de 2021, beleza? Lá de 2021. E o que essa lei permitiu? Ela permitiu que o Banco Central passasse a receber depósitos voluntários. Então aqui é a primeira diferença. O recolhimento compulsório é algo obrigatório, é algo que o Banco Central exige que a instituição financeira faça. O depósito remunerado não. É tipo assim, o banco está com dinheiro sobrando, ele vira e fala: Banco Central, você não quer ficar com esse dinheiro para mim? Só que o banco não vai fazer isso de graça, né? O banco faz isso em troca de uma remuneração. Então o banco depositaria o dinheiro no Banco Central e o Banco Central pagaria uma taxa para o banco por isso. Qual é o grande problema disso? É a dívida pública. O grande problema disso é a dívida pública. O que acontece? Presta bem atenção. Tanto no recolhimento compulsório quanto no depósito remunerado, existe uma remuneração que será paga para a instituição financeira. Só que o depósito remunerado ele tem um menor impacto sobre a dívida, mas não é um impacto monetário, é um impacto contábil. Como assim, Brian? Tá muito complexo entender isso. Vamos lá. O que acontece? Quando o governo ele está preparando lá o orçamento dele, fazendo ali a conta, vendo quanto que ele gasta e tudo mais, enfim, ele tem que se preocupar com a dívida pública. A dívida pública, ela não é tudo que o governo deve. Algumas coisas não são incluídas na dívida pública, por mais que o governo tenha que pagar. Entendeu? Então, por mais que o governo tenha que pagar, ele é alocado quando ele faz lá o planejamento dele em uma outra casinha. Então, o que acontece? As ferramentas de política monetária, vou botar as ferramentas de política monetária tradicionais, então como o recolhimento compulsório, como as transações no open market e tudo mais, o valor de juros que o Banco Central tem que pagar para as instituições, ou o valor que ele gasta recomprando os títulos e por aí mais, ele entra como se fosse dívida pública. Ele entra como se fosse dívida pública. A grande sacada do depósito remunerado é que, para efeito contábil, ele não entra na dívida pública. Tá? Ele não entra na dívida pública. Então, a grande sacada do depósito remunerado, ele foi criado para isso, para que esse mecanismo não fosse computado na dívida pública.
O governo vai pagar esses juros? Vai pagar esses juros. Vai ter o custo? Vai ter esse custo. É apenas um ajuste contábil. E o que isso gera de positivo e negativo? E você tem que saber tanto o viés positivo quanto o viés negativo. O viés positivo, né, de quem defende esse mecanismo, é porque esse modelo ele já é utilizado nos países mais desenvolvidos. Por quê? Porque fica muito evidente o que é realmente dívida pública, né, pela ação do governo, pela existência do governo, e deixa o que é claro, o que é o gasto com a política monetária. Então, quando a gente olha num viés a favor do depósito remunerado, fala, não, a gente vai deixar evidente o que a gente está gastando de dinheiro com a política monetária. E o que isso vai gerar de positivo? Eu vou ter uma menor pressão para redução de gastos em políticas públicas, porque a dívida pública ela é um indicativo do governo, de como que o governo está bom. Então, se você olha que a dívida pública está aumentando, você vai achar isso negativo. Se você vê que a dívida pública está diminuindo, você vê isso como positivo. Então, quando eu tiro algo desse impacto da dívida pública, eu vou ter mais dinheiro para gastar em outros casos, né? Eu posso aumentar a dívida investindo em infraestrutura, investindo em saúde, educação. Pelo menos essa é a defesa. Só que, obviamente, quando se trata principalmente da nossa estrutura, né, existem os pontos negativos. Que seria o quê? Isso geraria uma redução da dívida pública de forma artificial. Porque o governo continua passando, ele continua tendo esse compromisso, eu só mudei a forma contábil como eu apresento, então vai parecer que o governo tem uma dívida menor. E com o governo tendo essa menor redução, essa menor pressão para redução de gastos, ele poderia gastar ainda mais dinheiro. Então, basicamente é isso. Em termos de funcionamento, o depósito remunerado ele funciona muito parecido com o recolhimento compulsório. E o que vai acontecer? Quando o Banco Central quiser trazer mais dinheiro, ele vai aumentar a remuneração, que ele está pagando no depósito remunerado. Quando ele quiser botar mais dinheiro na economia, ele vai diminuir essa remuneração. Mesma lógica do recolhimento compulsório em questão de custo, de taxa, de funcionamento, de controle de liquidez. O grande ponto que você precisa saber desse assunto é essa diferença contábil. O depósito remunerado ele não entra como nas contas da dívida pública, apesar de ser um gasto que o governo tem. Isso tem esse viés de gerar uma menor pressão para a redução dos gastos. Tem os seus pontos a favor, tem os seus pontos negativos. É importante que você saiba os dois, porque os editais de concurso costumam apresentar exatamente essa terminologia, o debate acerca dos depósitos remunerados. Matéria muito difícil de cair na tua prova, mas importante a gente saber realmente as ferramentas básicas, como taxa Selic, redesconto, compulsório e o Open Marketing, mas é bacana você saber para você estar preparado caso caia uma questão desse tema. Beleza? Na nossa próxima aula a gente vai falar de Quantitative Easing. Se você está procurando também uma preparação mais robusta para concurso bancário, querendo ter aulas ainda mais completas, bateria de exercícios e tudo mais, te recomendo conhecer o Manual dos Bancos. É o meu treinamento para concursos bancários de nível médio em geral. O link está aqui na descrição. Beleza? Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.